Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória. Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e de Cristo Jesus, Senhor e Salvador daqueles que creem no seu nome. Nosso estudo de hoje é sobre o perdão. Está em Mateus 6, 14 e 15, que diz: Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste as vossas perdoará as vossas ofensas. Então, nesses estudos, nós vamos considerar a experiência cristã do lado divino, que só pode ser explicada atribuindo-as à obra de Deus no coração do crente. A obra da graça de Deus no coração do crente. O que é graça? Graça é o amor de Deus que salva as pessoas e as conserva unidas com Ele. É a soma das bênçãos de uma pessoa que sem merecer recebe de Deus. É a influência sustentadora que permite que a pessoa salva continue fiel e firme na fé. É louvor, gratidão, boa vontade, aprovação, mercê, bondade, de graça, é sem pagar. Então, existe uma grande transação entre Deus e o homem, da qual o perdão, regeneração, justificação e adoção são fases essenciais e estão ligadas. Estudaremos uma a uma. A primeira serão 5 estudos sobre o perdão. Iremos estudar o perdão e cada uma delas minuciosamente. O significado no grego, no Novo Testamento, perdão é literalmente mandar embora. E desse modo, a referência é a disposição de Deus em relação aos nossos pecados. Hebreus 8, versículo 12 diz: Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então Deus, quando nós nos chegamos a Ele, através da fé, Ele manda embora os nossos pecados. No versículo 10, 17 de Hebreus diz, acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Uma vez perdoada, Deus não se lembrará mais das nossas iniquidades e dos nossos pecados. Porque Deus, Ele é bom. E Ele, quando nós nos achegamos a Ele e pedimos perdão, Ele perdoa e de modo nenhum Ele se lembra dos nossos pecados. Quem faz isso é o ser humano e os demônios. Eles sempre vão estar lembrando,
Ah, mas você fez aquilo outro, e as pessoas dizem, não, eu te perdoo. Mas qualquer erro que tu comete, a pessoa volta a dizer, ah, sabia que você não ia demorar, você ia fazer de novo, você ia pecar de novo. Mas Deus não é assim. Uma vez perdoado, ele não se lembrará mais de nossos pecados. O que ele perdoou, está perdoado. Todos os nossos pecados, eles são cometidos contra Deus. Quando pecamos até contra o nosso próximo, nós estamos pecando contra Deus. Mas ele remove isto de si mesmo. Davi, no Salmo 51, 4, ele fala, pequei contra ti somente pequei, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi fala, contra ti somente pequei. Quando nós pecamos, nós estamos pecando contra Deus. Mas se pedirmos perdão, ele é capaz de nos perdoar os nossos pecados e das nossas iniquidades não se lembrará jamais. O perdão se refere a pecados individuais. Nós não podemos pedir perdão por um filho, pela esposa, por um parente. Não. Os pecados são individuais e cada um dará conta de si a Deus. Então, todos aqueles que pecam têm que ir diretamente e pedir perdão a Deus. Cada um, o pecado, ele é individual e o perdão também é individual. Quando nos achegamos a Deus pela fé, ele afasta de si mesmo as nossas transgressões. Por isso que lá em Hebreus diz que dos nossos pecados ele não lembrará jamais. Não existe garantias que nós possamos viver uma vida perfeita neste mundo. Por isso, a necessidade da repetição do perdão. Então, não existe garantia. Não existe garantia que eu não irei mais pecar. Mesmo já tendo sido salvo por Jesus, fazendo parte de uma igreja, existe a necessidade de repetir todos os dias, se examinar a si mesmo e pedir a Deus perdão pelos pecados. Todos os dias nós pecamos, no pensar, no olhar, no falar, no nosso andar, nos nossos desejos ocultos, enquanto estivermos nesta terra corrompida pelo pecado, devemos, como diz na carta de Tiago, e Pedro também fala, orar e vigiar, e o próprio Jesus fala isso. Devemos orar e vigiar. Cabe ao crente reconhecer quando está pecando, quando é um pecado aquilo que ele vai cometer. Cabe ao crente. E como isto acontece? Nós vivemos num processo constante de crescimento.
Como já dissemos, nós fomos salvos por Jesus Cristo. Nós fomos perdoados por Deus por todos os nossos pecados do passado. E agora nós devemos crescer. O Espírito Santo, como já estudamos nos estudos anteriores, vai nos santificar através da palavra de Deus, através da verdade. E quando reconhecemos, quando lemos a Bíblia todos os dias, quando meditamos nela, quando vemos que aquilo que nós estamos fazendo diante de Deus é considerado pecado, nós nos arrependemos, pedimos perdão a Deus e não praticamos mais aquela coisa. Isto é o crescimento cristão. Você estudar a palavra de Deus, meditar e viver o que nela está escrito. E se você reconhece que aquilo que você praticou, que aquilo que, através do pensamento, do olhar, do falar, no andar, nas suas mãos, se você cometeu um pecado que a Bíblia condena, você vai pedir perdão a Deus e não vai mais cometer aquele pecado. Senão, você não vai ter um crescimento. Existe uma palavra de Paulo, que nas cartas de Paulo, que ele fala que na hora que a pessoa já devia estar ensinando a outros, ela ainda tem necessidade de alguém que lhe ensine a palavra de Deus. É o caso do crente que não consegue abandonar a mentira, abandonar uma atitude que é pecado, que a palavra de Deus condena. Ela chora, ela vai na igreja, ela ajoelha, ela confessa os pecados e no outro dia ela está cometendo os mesmos pecados. Também chega a um ponto de que muitas destas pessoas não são ainda convertidas ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando a pessoa não consegue largar a mentira, que é um pecado odiento, porque o pai da mentira, quando diz, como diz em João 8:44, o pai da mentira é o diabo. E se aquele que se diz cristão não consegue abandonar a mentira, é difícil, é muito difícil a situação desta pessoa. Então, devemos ter isto em nosso coração, que precisamos de um crescimento constante, um processo de crescimento constante na vida cristã, através da leitura, meditação e prática da palavra de Deus. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graças te damos por mais este estudo que fizemos, Pai. Esse primeiro estudo que fizemos sobre o perdão. Que tu possas acrescentar mais e mais a cada um desses 5 estudos que faremos sobre o perdão, e depois iremos para a regeneração, justificação e adoção, Pai. São tudo parte um do outro.
mas agora estamos estudando sobre o perdão, Pai. E obrigado, muito obrigado em nome de Jesus, porque Tu lança as nossas transgressões quando nos chegamos a Ti através da fé no mais fundo abismo, Pai. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus todo-poderoso, ao Deus Criador, ao nosso amado Pai eterno, seja toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.